Consult, orchestrating technology to move business forward. Olá pessoal, eu sou a Natália da NT Consult e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Rui Brito. Ele é Enterprise Account Executive para a América Latina e Portugal na Camunda e hoje a gente vai falar do The Great Process Reengineering no setor financeiro brasileiro. Como que a Camunda enxerga a próxima geração de orquestração, automação e inteligência artificial aplicada aos processos de negócio. Rui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Natália. Muito obrigado por me receber. Na Camunda.com, a gente viu em primeira mão o conceito do The Great Process Reengineering, que ele defende que as empresas precisam ir além da automação e redesenhar os processos para um mundo orientado por IA. Queria saber, na tua visão, como que essa mudança de mentalidade, por que ela é tão importante, como que ela pode acelerar a transformação no setor financeiro brasileiro? Obrigado, Natália, pela pergunta. Olha, o ponto de partida da grande reengenharia de processos é, de facto, uma ideia muito desconfortável, mas é esclarecedora. Todo o processo que roda no seu banco, por exemplo, hoje é um processo legado. Não que seja um processo antigo, mas porque foi desenhado num momento em que não existia inteligência artificial. Cada cadeia de aprovação, cada passagem de bastão, cada fluxo de exceção foi arquitetado com base numa premissa. O software poderia automatizar tarefas enquanto os humanos coordenavam o trabalho. Sabe, essa premissa não se sustenta mais. O instinto natural agora é acoplar a IA ao que já existe. Olha, encontrar uma tarefa de alto volume, adicionar um assistente e capturar um ganho rápido de produtividade. Sabe, isso funciona por pouco tempo e então a coordenação começa a falhar entre sistemas que nunca foram desenhados para compartilhar contexto, sabe? As exceções se acumulam, o custo que você eliminou atrás reaparece em novas formas. Nós aqui na Camunda chamamos isso o teto de automação. E não é possível rompê-lo simplesmente adicionando mais ferramentas ou uma estrutura construída para um ritmo de trabalho humano, sabe? Esse é que é o princípio. Os números deixam isso claro, olha. Nós temos números do nosso lado que defendem a nossa visão. 71% das organizações estão usando agentes de inteligência artificial, mas apenas 11% dos casos de uso chegaram à produção no ano passado. E 85% não têm maturidade de processo necessária para escalar. A mudança, e que nós estamos vendo, mudança de mentalidade é sair de como automatizamos essa etapa para esta etapa deveria existir e quem deveria executá-la? Um agente ou um humano? Essa é a diferença entre a melhoria de cerca, mais ou menos, 20% ao adicionar inteligência artificial a um processo de legado e os ganhos estruturais obtidos ao engenheirar, desculpa a expressão, o próprio processo. Reengineering vem do inglês. Os tempos de ciclo caindo de meses para dias, pontos de interação manual reduzidos de dezenas para apenas alguns. E olha, posso dizer, no Brasil isso é especialmente poderoso. As instituições financeiras brasileiras já operam em escala e em complexidades extraordinárias, com pagamentos em tempo real via Pix, mandatos de Open Finance, altos volumes de transações e um ambiente regulatório muito exigente no Brasil. Segundo os dados do Banco Central do Brasil, mais de 76% dos brasileiros usam um Pix. Olha, historicamente, essa combinação fez reengenharia a iniciativa mais cara e menos frequente do que um banco poderia empreender. O que antes exigia um ano de consultoria e workshops por processo, agora pode acontecer em semanas, com revisão humana, preservada em cada etapa. Os bancos brasileiros são excepcionalmente bons em adotar tecnologia. Nós sabemos disso rapidamente, muito rapidamente, quando o valor é claro, o que significa que as instituições que agirem primeiro não vão apenas melhorar, elas vão definir a linha de base para que todos os demais passarão a próxima década tentando alcançar. Eu não poderia concordar mais contigo. Vendo aqui do nosso contexto da NT Consult, a gente vê que muitos processos, eles foram desenhados para... Primeiro eles eram feitos por humanos, depois a IA foi incluída, né? Foi feita a automação naqueles processos, mas hoje em dia isso não parece mais ser o suficiente. A gente tem que olhar realmente para toda essa reengenharia e o redesenho desses processos para um mundo orientado por IA, como a gente tinha conversado. Exatamente. A
Camunda e a NT Consult já caminham juntas há alguns anos, implementando soluções de automação, orquestração em grandes bancos e instituições brasileiras aqui. E eu queria entender, né, como tu é responsável pela missão de impulsionar essa expansão na América Latina, o que mais te anima quando tu olha para o mercado financeiro brasileiro e quais oportunidades tu acredita que ainda estão por vir? Obrigado, Natália, por essa pergunta. Olha, o que mais me entusiasma, mais anima, é que o Brasil não é um mercado que necessita ser convencido de que a transformação realmente importa. O Brasil sabe, é um mercado que já provou que consegue executar transformação em escala nacional. Eu falei há pouco do Pix. Olha, o Pix remodelou o comportamento de pagamentos de uma forma que poucos países conseguiram igualar. E o Open Finance está pressionando as instituições a expor e coordenar serviços que antes mantinham em silos, sabe? Isso é exatamente o terreno em que a orquestração vence. Isso não é novidade para nós. A Camunda já trabalha com alguns dos maiores bancos e instituições financeiras do mundo e faz orquestrando processos de missão crítica numa ampla variedade de casos de uso. Pagamentos, movimentação de dinheiro, onboarding, decisão de crédito, sinistros e operações de fraude e também compliance. Olha, por exemplo, o HAL Bank reduziu o processamento de transferências de dinheiro de 54 segundos para 9, veja lá. Uma melhoria de 600% com 50% menos erros. Enquanto, por exemplo, Goldman Sachs e a Clearstream operam num nível de escala que não deixa margem para falhas. Esse histórico no segmento mais exigente e mais regulado do mercado é exatamente o que torna a oportunidade brasileira tão atraente. E já falando da nossa parceria, olha, é central para tudo isso. Ao longo de vários anos, que já estamos trabalhando em conjunto lado a lado com os maiores bancos e instituições financeiras do Brasil, eu acredito, e é verdade, já fomos muito além da prova de conceito. Nós estamos falando de processos, missão crítica, alto volume e tudo já em produção, não é? Isso também dá-nos algo muito raro. É a compreensão profunda e local de como as instituições brasileiras realmente operam e ter visão também das pressões regulatórias que enfrentam e onde estão os verdadeiros gargalos. A oportunidade à frente é transição de orquestrar sistemas e pessoas para orquestrar agentes, pessoas e sistemas em conjunto. A maioria das instituições já automatizou os fluxos óbvios de alto volume. Qual é a próxima fronteira? A próxima fronteira são os processos ponta a ponta, que ainda se sustentam em passagens manuais, integrações um pouco costuradas, como onboarding, decisão de crédito, sinistros, compliance, nos quais os agentes agora podem assumir a autoridade real dentro de uma estrutura de governança. Como a Camunda encontra a empresa onde ela está e orquestra os sistemas de core banking, CRM e sinistros já existentes, as instituições brasileiras podem seguir esse caminho sem precisar de substituir nada. Essa é a realidade, sem, como dizemos, rip and replace, sem lock-in. Isso é o que transforma uma visão ousada em algo que um banco brasileiro pode realmente começar já no próximo trimestre. Com certeza. Muito obrigada por essa visão, Rui. Uma coisa que eu percebo também, trabalhando para a área North America, aqui na NT Consult, é como a transformação digital e a modernização aqui do setor financeiro brasileiro, ela parece ter essa força, sabe? Que nem tu falou, todas as inovações que a gente tem por aqui. Então, eu acho muito, muito bacana que a gente esteja olhando para esse mercado com tanta atenção e que a gente consiga realmente aplicar esses novos conceitos, essas novas transformações digitais que estão vindo por aí, né, para realmente mudar o jogo. Eu queria falar um pouquinho sobre o Process OS. A Camunda apresentou o Process OS como uma plataforma capaz de apoiar toda a jornada de transformação dos processos de negócio, desde a descoberta, né, até melhoria contínua, utilizando os agentes de IA em cada etapa. Eu queria saber, na tua visão, por que essa abordagem representa um passo importante na evolução da orquestração de processos e como ela pode acelerar o The Great Process Reengineering no setor financeiro. Obrigado, Natália. É isso. Olha, o Process OS, nós estamos muito emocionados com o Process OS. É algo que tem tido uma atração muito grande com os nossos clientes. Tem vindo gente que quer falar connosco sobre o Process OS. Muito simplesmente eu diria que é uma camada de inteligência baseada em inteligência artificial e fica sobre a plataforma de orquestração agêntica da Camunda. Já testada em batalha, essa plataforma muito testada. E é a mesma plataforma que já processa milhões de instâncias simultâneas do workflow todos os dias para alguma das maiores empresas do mundo. É a peça que dá suporte a toda a jornada de transformação de processos de negócio. E isso fazem 3 movimentos, como você falou. É descobrir, faz o reengineering e melhora continuamente os processos. Olha, se formos ver passo a passo, descobrir significa revelar processos de negócio já existentes a partir de dados operacionais e conhecimento organizacional sem o mapeamento manual. O reengineering, o que é? Significa redesenhar esses processos para um mundo, hoje em dia, AI first.
trabalhando de trás para a frente, a partir do resultado desejado e não avançando a partir da forma como as coisas são feitas hoje. É uma mudança de paradigma. Melhorar continuamente, isso que falávamos em último lugar, significa otimizar os processos em execução contra os KPIs que você definiu, de modo a que a cada execução torne o sistema mais inteligente. Olha, eu faço uma referência, o nosso CTO, Daniel Meyer, coloca a mesma transformação que chegou ao desenvolvimento de software, agora está chegando às operações de negócio. É a mesma coisa. Você descreve o resultado desejado em linguagem natural e o Process OS cria o processo, faz o deploy, otimiza continuamente com base nos resultados que você definiu, está a entender? A razão que isso importa tanto está no efeito cumulativo. O Process OS mantém uma base de conhecimento e um catálogo de padrões de design, integrações e políticas que crescem à medida que a organização traz mais processos para a plataforma. Quanto mais processos um banco faz reengenharia, mais rápido e mais preciso o próximo se torna, de forma que o 10º processo é dramaticamente mais rápido que o primeiro. Nesse caso, para uma grande instituição financeira brasileira, com bem mais de 1000 processos distintos, essa curva é, o jogo todo, né? Ela transforma a reengenharia de uma série de projetos pontuais, caros, né, em uma capacidade operacional, comprimindo o que antes levava meses, consultoria, workshops em apenas dias. E de uma forma crítica para serviços financeiros, ele foi construído desde o início para a governança. Toda a modificação do processo é revisada e aprovada por um humano, atenção, antes de chegar à produção. Modelos visuais deixam completamente explícito quais etapas são executadas por inteligência artificial, em quais condições e quais envolvem pessoas, e as melhorias são validadas contra dados históricos de produção antes de qualquer aplicação. De modo que você implementa com evidência e não é com esperança, né? Ele foi desenhado para trabalhar ao lado dos stacks existentes do seu ERP, o seu CRM ou core bancário, também é preciso ter isso em atenção, com uma camada aberta, como é a nossa filosofia. Camada aberta de orquestração e inteligência e não, vamos lembrar, não como substituição. Algo que me chamou bastante a atenção, ouvindo tu falar sobre Process OS, foi justamente a apresentação que o Jacob fez durante a CamundaCon, que ele mostrou dos 9 segundos que o agente foi capaz de deletar todo o banco de dados, e a gente olhando para o Process OS e o cuidado que existe em volta de todo compliance, toda a governança, toda a segurança, a rastreabilidade, né, que isso oferece. É muito bacana ver essa mudança, porque a gente vê muito no mercado hoje em dia a inteligência artificial sendo colocada nos processos de uma forma assim, por colocar. Exatamente, não diria melhor. Isso, Natália. Exatamente. Então a gente vê como é importante ter essa visão de ponta a ponta para automatizar esses processos de forma segura, né, principalmente. Falando um pouco agora sobre Agentic AI. Muito se fala no setor financeiro, mas a gente sabe que justamente, como a gente estava falando agora, o maior desafio é que eles atuem num contexto adequado, com governança, integração aos processos mais críticos do negócio, e agora com o Process OS permitindo que as organizações descubram, redesenhem e aprimorem continuamente seus processos desde a origem. Qual que é o papel da Agentic Orchestration para transformar essa visão em realidade? E como que a Camunda pode ajudar essas instituições financeiras a extrair todo o potencial que a inteligência artificial tem, sem abrir mão do controle, segurança e rastreabilidade? Esse é o desafio, né, Natália? Muito interessante a pergunta. Olha, o que vemos do nosso lado em serviços financeiros, a parte difícil nunca foi fazer um agente ser capaz, diria. Ou seja, a parte difícil é fazer operar no contexto correto, com a governança adequada e a integração dentro de um processo de missão crítica. Olha, os agentes se multiplicam rapidamente entre times, fornecedores, frameworks, mas quando deixados sem coordenação, eles vão operar em silos. E o que é que acontece? É muito interessante. O agente vai duplicar o trabalho, tomam decisões conflituantes por vezes e criam pontos cegos de compliance. A Agentic Orchestration, que nós promovemos e defendemos, torna o processo que foi re-engineered, torna-o real, porque vai coordenar esses mesmos agentes, pessoas, sistemas ao longo do processo ponta a ponta e não só em tarefa individual. É isso que finalmente permite à inteligência artificial entregar resultados de negócio de ponta a ponta, como você falou, em vez de, como muito fornecedor tem feito, apresentar ganhos isolados a nível da tarefa, né? A forma como a Camunda permite que um banco dê autoridade real à inteligência artificial sem
perder o controle é que as proteções ficam dentro do próprio processo. Ou seja, a Camunda orquestra agentes tanto de fora para dentro, quanto, é interessante notar, de dentro para fora. De fora para dentro, um agente é uma etapa dentro de um processo maior e governado. De dentro para fora, existem etapas obrigatórias entre o raciocínio do agente e as suas próprias ações, de forma que, antes de, por exemplo, mover dinheiro ou enviar uma comunicação, uma checagem de política, um limite de aprovação ou um gate de compliance entra em ação. Uma dessas entra em ação. O agente raciocina e o processo mantém a sua disciplina. Isso é que é muito importante para os bancos terem essa visão da nossa filosofia. Isso conecta-se diretamente às 3 coisas com as quais uma instituição regulada não pode transigir. A primeira, controle, provações e fluxos de escalonamento são aplicados no processo. E você aumenta a autonomia à medida que a confiança cresce. E é assim que nós sugerimos aos nossos clientes. Com um straight-through processing para etapas rotineiras, ou seja, direto, e um raciocínio de agentes para exceções, só para exceções, né? Outro ponto, segurança. A abordagem é agnóstica completamente em relação a agentes e é baseada em padrões, de modo a que você pode trocar modelos, runtimes ou frameworks sem ter de reescrever a lógica toda do processo. E ela funciona com sistemas que você já usa em vez de forçar a adoção de novos, ok? Terceiro, a rastreabilidade. Toda a decisão é registada e toda a ação é rastreável nativamente, de forma que quando o regulador ou o conselho perguntar porque é que algo aconteceu, você terá a resposta em segundos e não em semanas. E nós sabemos que esse é o caso para muitas instituições financeiras. Essa é a essência da mensagem para os bancos brasileiros. As instituições que vão vencer na próxima década não serão, ou seja, digo isto muito claramente, as instituições que vencerem na próxima década não serão as que tiverem mais agentes, serão as que melhor os orquestrarem. Muito obrigada, Rui, por ter compartilhado isso com a gente. Acho que eu fico muito animada quando eu olho para toda essa transformação que a Camunda está trazendo, como a gente aqui na NT Consult consegue fortalecer essa parceria cada vez mais para trazer isso de forma concreta, real, com intenção, com segurança, com eficiência e qualidade que a gente sempre trouxe ao longo de todos esses anos. Queria te agradecer por participar desse bate-papo aqui comigo. Foi um prazer, Natália, como sempre. Muito obrigado. E muito obrigada por ter compartilhado isso com a gente. NT Consult. Great people coding the future.